E aí, tudo bom? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que já havíamos iniciado na aula passada. Pedi que vocês fizessem a leitura, né, introdutória do assunto e daí fizessem uma esquematização, resumo, né, para ficar mais fácil o entendimento, né, do que nós estamos estudando. Agora nós vamos dar uma continuidade, né, uma explanação do que nós lemos para ficar mais uma fácil, né, de entendimento, né, para a gente aprender o que nós estudamos, tá? A gente viu sobre arte e colonização, mais especificamente a influência, né, de países europeus na questão da cultura do Brasil, né, do nosso país, né? E como é que se deu? Bom, a princípio a gente vai pensar na ação colonizadora, ou seja, a gente vai ter aquele pensamento de que Portugal, né, que a gente sabe que foi o país que foi responsável por descobrir o Brasil, né? Ele, entre aspas, descobriu o nosso país e daí a gente começou a sofrer a influência da cultura desse país europeu, né? Os portugueses, eles procuraram impor a sua cultura aos habitantes da terra, que conquistaram os povos, né? E os povos trazidos da África. Ou seja, quando chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os povos indígenas, tá? E a partir desse momento, eles começaram a vivenciar todo a bagagem cultural que o país, né, de Portugal estava trazendo para o nosso país. Ou seja, os povos indígenas e os povos escravizados acabaram por sofrer toda essa influência, né, de Portugal, né? Do que a gente conhece como cultura atualmente vieram do país, né, de Portugal, que foi o responsável por colonizar o nosso país, o Brasil. Bom, assim, em entendimento aos preceitos da Contra-Reforma, o que era a Contra-Reforma? Bom, a Contra-Reforma era umas medidas que a Igreja Católica resolveu por adotar para tentar impedir a disseminação da reforma protestante, né? Eles queriam continuar com a sua hegemonia na questão de domínio, tá? E eles estavam preocupados com o crescimento, né, de outra religião. Então eles queriam se manter no poder e tentaram fazer é, conti- é, é, continuar com a sua dominação, né? Queria reconquistar fiéis, converter os povos aos cristãos, reafirmar antigos dogmas e fortalecer, né, a autoridade do Papa. Eles não queriam permitir que essa reforma protestante, né, tivesse grande influência no nosso país. Então foi daí que eles começaram a se dedicar a tentar catequizar, não tentar não, conseguiram catequizar, né, com muita dificuldade os povos indígenas através dos jesuítas. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas eles pertenciam, né, à companhia de Jesus, né, uma ordem religiosa que eles queriam pregar o evangelho pelo mundo, né? Então eles vieram para cá, tentaram a catequizar os indígenas que aqui habitam no nosso país. Ou seja, né, a desgraceira no Brasil começou a partir do momento em que Portugal invadiu, né, o nosso país, tá? Vamos para frente. Na sociedade colonial brasileira, as igrejas católicas eram centros de culto religioso e de convívio social. Quem tinha posses, quem tinha dinheiro, podia frequentar esses locais e ter a sua interação e estar em contato com cultura local, né, da alta sociedade daquela época, né? Então, a partir desse, como a Igreja Católica tinha essa influência, começaram a fazer inúmeros conventos e igrejas no nosso país. Foram feitas absurdas, né? Tudo com a estética barroca. E o que era o barroco? Bom, o barroco ele surgiu em torno de 1600, né? Aonde? Na arquitetura, pintura, escultura, na música, na literatura, no teatro. E o que é que continha, né? O que é que falava a respeito dessa
desse movimento barroco? O que ele trabalhava na questão da, por exemplo, da arquitetura? As figuras geométricas, se você prestar atenção aqui, né, a igreja em formato de cilindro, né, forma arredondada, riqueza de detalhes, né, era muito trabalhado nisso, né, uma tentativa de mostrar, né, a riqueza e o poder da igreja, né, a sua imponência, obras, né, monumentais, gigantescas, muito grandes, tanto trabalhado na questão do interior e no exterior da, das obras, da sua arquitetura, né? Exuberância da decoração interna projetada para sensibilizar o visual e emocional. Ou seja, né? Tudo muito belo, tudo muito cheio de riqueza, de detalhes, tudo para demonstrar a influência, né? O poder da igreja naquela época, tá? Vamos continuar. No início do século XIX, né, a colônia portuguesa na América passaria a ser sede do governo imperial. Fato inédito no processo de colonização europeu. Aí vem, diante da ameaça da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa decidiu transferir-se para o Brasil, aonde chegou acompanhada de mais de 15 mil pessoas. Isso a gente vai puxar um pouco de história, né? Porque Napoleão tentou invadir Portugal, ameaçando a família real, que teve a fuga para o Brasil. Naquela época, lá reforma não, como é? Na Revolução Francesa, né? O povo estava insatisfeito com a monarquia que existia naquela época, né? Teve o golpe de Estado, onde eles escolheram um representante, né, mais próximo, né, da população, para colocar a França, digamos assim, entre um local de destaque entre as outras potências mundiais, tá? Napoleão já havia sido tendo um certo destaque por suas conquistas, tá? Então o povo deu um golpe, né, para colocar Napoleão no poder, que foi conhecido como o 18 de Brumário. Napoleão chega ao poder, que acaba se tornando imperador da França, tal, e ele tenta colocar a França como uma grande, né, uma das maiores potências mundiais. Só que tem, né, acaba enfrentando algumas dificuldades, por exemplo, com a Inglaterra. Então, o que ele faz? Ele não tinha uma certa domínio marítimo, porque a Inglaterra ela se sobressaía nesse aspecto. Então, Portugal fez o quê? Criou o bloqueio continental. Que era o bloqueio continental? Os países não poderiam comercializar com a Inglaterra, uma tentativa de quebrar a ela. E quem desobedecesse esse bloqueio, o Napoleão ele invadiria e tomaria o país, né, para o domínio da França. Então, o que aconteceu? Portugal, a diferentona, foi querer peitar de frente com o Napoleão, falar assim, amado, eu não vou seguir a sua ordem, anote o número, eu vou fazer o que eu quiser. Então, ele acabou quebrando este bloqueio, o que acarretou na invasão, na tentativa da invasão do Napoleão às terras portuguesas. Aí o que aconteceu com a família real? Vaza, maluco, foge pro Brasil, com o rabo entre as pernas, fugindo de Napoleão, né? Porque eles ficaram com medo, né, do ataque do exército francês, né? Então fugiram para o Brasil. Foi daí que a família real se estabeleceu, de fato, nas terras tupiniquins, né? No que nós conhecemos como Brasil, tá? Pois vamos para frente. Ao estabelecer-se no Rio de Janeiro, o governo real providenciou reformas urbanas e culturais, que incluiu o incentivo de formação de orquestras e corais, a criação de teatro, biblioteca, museu, ou seja, com a chegada da família real no Brasil, né, com o povo, entre aspas, da elite, que já estava acostumada com a, a viver, né, entre esse meio
né, cheio, riquíssimo em cultura. Então eles queriam, né, que todo este aparato cultural também se estabelecesse aqui no Brasil para eles poderem dar continuidade. Então foi por isso que o governo foi responsável de criar todos esses monumentos, movimentos artísticos para que se estabelecessem aqui, né? Criaram orquestras, teatro, biblioteca e museu, mas tendo sempre em pensamento, né, em mente que nem todos teriam acesso a essa parte de cultura, né? Somente aqueles que tivessem condições, né, da questão financeira. Então, o projeto culminou na contratação de artistas franceses para fundar uma academia de belas artes, a fim de formar, de acordo com a estética neoclássica, então dominante na Europa, os futuros artistas brasileiros. Bom, se Portugal, né, que veio da Europa, trouxe toda esta vontade de implantar a parte cultural aqui no Brasil, né, como falei, teatro, biblioteca, música, orquestra, ou seja, então foi daqui que nós começamos a sofrer a influência né, de artistas provenientes da Europa. Então, formamos, né, a nossa trupe artística no Brasil, mas com influências, né, de artistas europeus, tá? Vamos para frente. Uh, Descendentes das tradicionais monarquias portuguesas e austríaca, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, tá? Ele interessava-se, né, por arte, filosofia e ciência. Quem tinha posses, quem tinha condições de dinheiro, era considerado uma pessoa culta. Ou seja, Napoleão tinha toda esta gama de conhecimento, de cultura às suas mãos, então uma pessoa que tem posses, possibilidades, ela era considerada uma pessoa culta, tá? Então ela tinha um contato maior com é, esses atributos. Então ele era uma pessoa que se interessava pela arte, filosofia e ciências. E era atento às inovações tecnológicas que marcaram seu tempo, né, ao longo do reinado. Nisso, ele tentou, né, construir uma imagem do Brasil como um país civilizado. Queria mostrar para o restante do mundo que sim, aqui no nosso país, nós éramos pessoas civilizadas, devíamos ser considerados como, né, cidadãos, né, pessoas que temos o direito e a possibilidade de conviver em sociedade com todo esse contexto, né, social e cultural. Por que não? Né? Então, ele tentou, né, foi a tentativa de criar, né, de demonstrar que sim, nós poderíamos, né, ser civilizados diante dos outros países ao redor do mundo, tá? Pequeno meme Nenhum para de você vocês. entender o Brasil. Que você é, por acaso. De vergonha. Não sou eu que sou louca. Você não vai bater, não, que eu sou doida de ser expulsa. Eu sei, ninguém gosta de mim, eu não quero que vocês gostem. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Porque glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos. Então, o Brasil, né, ele é sim um país civilizado, tá? Nós somos pessoas excelentes, pessoas cultas, né? Pessoas que sim podemos ser visto como um país, né, em crescimento, um país emergente, tá bom? Vamos para frente. A valorização dos padrões culturais europeus perpetuou-se no Brasil, né, atravessando o período imperial. Estendeu-se da elite, né, começou na elite, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham condições, era aqueles somente que poderiam, né, usufruir, né, da parte artística, da parte cultural. Mas, passado com o tempo, né, começou-se a parte cultural a se demandar para o restante das outras camadas sociais, né? Quem não fazia parte do clero, né? Que era a plebe, começaram sim a ter também contato com a arte, literatura, dança e por aí vai, né? Tornou-se um elemento importante na constituição da cultura do nosso país, tá? Começou lá, como eu falei, com a alta sociedade e a partir disso, né, começou a ser disseminada para toda o restante, né, das outras camadas sociais, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro, tá? Nessa explicação. Tentei ser o breve,
o mais breve possível, para que não ficar longo, para não ficar tão cansativo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? No meu privado, e que eu estarei respondendo a dúvidas, questionamentos que vocês fizerem, tá bom? Beijos, bye bye.